Livro de Ageu, capítulo 1. Se você está com a Bíblia física, vá para o começo ali, Novo Testamento, Mateus, e volte algumas páginas, vai vir Malaquias, Zacarias, Ageu. Ageu é uma carta pequena, apenas 2 capítulos, mas muito pertinente. Ageu, capítulo 1, versículo do 1 ao 15, nós leremos o capítulo inteiro, se o Senhor assim nos permitir, concluiremos o capítulo 1 de Ageu. Nós viemos do mês da Reforma e devido ao mês da Reforma, há uma pausa ali na exposição em Marcos, e aí nós temos agora esse mês de novembro, e nesse mês de novembro nós temos apenas 3 domingos aqui. No dia 16 nós não estaremos aqui, nós estaremos no acampamento, a não ser que nós percebamos que há bastante pessoas que vão ficar por aqui. Nesse caso, a gente arruma uma força-tarefa para que o culto aconteça aqui também, mas em tese, dia 16 nós estaremos no acampamento. Se você desejar estar conosco, há vagas ainda. E por conta disso, dezembro, nós temos 3 domingos, digamos, 3, 4 domingos em novembro. Dezembro, nós iniciamos o Advento, que é 4 sermões, 4 domingos que antecedem o Natal. E é um bom momento para nós começarmos a preparar o nosso coração, não para o dia 25, mas é usar esse momento para que nós preparemos nosso coração, não só para celebrar, se posso dizer só, celebrar a encarnação do Verbo, o Cristo ter se feito carne, mas como também ansiar e desejar a vinda do Senhor, a sua segunda vinda. É um bom momento para isso. Nós iremos falar um pouco mais sobre isso depois. Se você tem dúvidas sobre essa palavra, se lhe soa muito estranho, pode nos procurar depois para a gente conversar um pouco. E por conta disso, nós entendemos que era uma boa oportunidade em novembro não voltarmos para Marcos, porque nós iríamos parar logo em seguida, em dezembro, no último domingo de novembro para dezembro. E por conta disso, nós sugerimos uma nova série, uma minissérie, digamos assim, de pregações, das quais se torna muito pertinente. Veio, pela soberania de Deus, a calhar com o momento que nós estamos vivendo enquanto igreja. Amém? Nós estamos nos ajeitando, uma série de coisas, inclusive algumas crianças nossas foram dormir bem tarde, fora do seu horário, estão um pouco mais agitadas do que o normal. Isso é normal, mas entenda uma coisa, Salmos 2 vai dizer que o choro da criança, Deus suscita louvor. Amém? Há choro de rebeldia, e choro de rebeldia precisa ser contido, precisa ser tratado, de fato. Existe pecado no mundo, todos pecaram, mas também há choro que expressa vida e louvor a Deus, né? Por exemplo, a Manu está celebrando ali da sua maneira, ela não está resmungando e reclamando, ela está celebrando, e isso é muito bom para nós. São ruídos que estão ligados ao culto a Deus, amém? Inclusive nós iremos também tratar um pouco mais disso à frente, se o Senhor assim nos permitir. Mas por hora, o convite é que toda a congregação, todo o povo de Deus, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, amém? E nós desejamos que todos, inclusive nossos filhos, participem desse momento. Se você já abriu no livro de Ageu, no capítulo 1, vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor, Ageu. Os irmãos me ouvem bem? O reverb está dificultando de compreender? Não? Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Ageu, capítulo 1. O segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio
por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor, glória a Deus. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, dá-nos a Tua graça, Pai. Dá-nos a Tua graça de compreender a Tua palavra, Senhor. Dá-nos a Tua graça, Senhor, de responder a Sua palavra, Senhor. Dá-nos a Tua graça para que eu possa pregar a Sua palavra, para que nós saiamos daqui edificados, fortalecidos, para que a celebração, a alegria de um novo espaço não nos roube o olhar para o Senhor, a atenção para a voz, para a palavra do Senhor, Pai. Que as nossas celebrações não ocupem lugares que não deveriam, Senhor, mas que as nossas prioridades estejam alinhadas e não em ruínas, Pai. Nós suplicamos que o Senhor seja exaltado nessa manhã, na nossa vida, para a sua glória nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Prioridades em ruínas, é o nome dessa minissérie. Prioridades em ruínas. E isso é importante porque quando as nossas prioridades estão desorganizadas, nós acabamos por perder aquilo que deveria ter sido a prioridade e até aquilo que nós tratamos, que é secundário, o que nós tratamos como prioridade. Você entende o que eu estou dizendo? Quando nossas prioridades estão desorganizadas, nós acabamos por perder o que deveria ser a prioridade e também o que nós priorizamos não deveríamos, o que era secundário. Isso é muito fácil de detectar na nossa vida. Observe quando um estudante decide virar a noite estudando para tirar uma boa nota, porque não teve uma prioridade de fazê-lo durante todo o semestre. Então ele passa a noite estudando e parece uma boa prioridade isso. No começo parece esforço e dedicação, mas o cansaço acumulado faz com que o seu rendimento e a sua memória falhem no dia seguinte na prova. Ou, por exemplo, um casal que tenta tanto dar o seu melhor para os seus filhos, está tão preocupado em dar o melhor para os seus filhos, que esquece de se dar para os seus filhos. E acaba perdendo tanto dar o melhor, quanto os próprios filhos. Ou quanto um casal que está tão preocupado em dar o melhor aos seus filhos, que esquecem de se dar um ao outro.
Há muitos exemplos que nós podemos colocar aqui. Talvez a forma como você administra as prioridades do conserto do carro. E aí depois fica sem carro. Enfim, há muitas coisas que nós podemos colocar. É para isso que eu quero chamar a sua atenção durante essa minissérie. É para isso que eu quero chamar a sua atenção neste texto em específico. Prioridades em ruínas. Observe aqui o contexto em que nós estamos lendo, o texto que nós estamos lendo, para que você se localize um pouco melhor. Deus chama Abraão do meio de um povo pagão. Ali ele faz uma promessa que ele vai fazer uma grande nação. Então isso começa com Isaac, seu filho. Então vem Jacó. Jacó tem 12 filhos. Dos 12 filhos vem 12 tribos. Das 12 tribos tem um filho chamado José, que vai para o Egito. No Egito ele leva todo o seu povo para não passar fome para o Egito. Cuida do seu povo. Então entra um faraó diferente. Esse faraó que não conhecia José escraviza o povo de Deus durante 400 anos. Deus levanta então Moisés. Moisés liberta o povo dessa escravidão. Depois de Moisés vem então Josué, que consegue dar continuidade ao trabalho de Moisés, leva esse povo para a terra prometida, para aquela terra que mana leite e mel, que era prometida. Então depois de Josué há um tempo de juízes. Os juízes parecem que não há líder em Israel, então cada um faz o que quer. Então o povo clama por um rei. Samuel levanta então um rei, vem Saul. Saul não é um rei segundo o coração de Deus. Então vem Davi. Davi é um rei segundo o coração de Deus. Davi é um rei guerreiro. Então depois de Davi vem o seu filho Salomão, continuando o seu processo. Davi e Salomão passa a ser ordenado por Deus a construir um templo. E esse Salomão constrói um templo gigantesco, um templo maravilhoso, um templo assim de aproximadamente uns 7 bilhões de dinheiro para você construí-lo. Era muito grande, era muito suntuoso, era muito belo. E esse templo depois de Salomão vem Roboão, e Roboão é um cara muito interessante. Ele não sabe administrar a coisa, divide a casa. O reino de Israel é dividido, vai para o povo do reino do norte, divide-se em dois: Israel do reino do norte e reino do sul. No reino do norte, a capital se torna Samaria. No reino do sul se torna Jerusalém. Então fica no reino do sul o povo de Judá. Nesse período então, a invasão, a Síria invade e conquista o reino do norte. Então a Babilônia começa a invadir e conquistar também o reino do sul. Leva esse povo cativo. Nabucodonosor leva o povo de Deus cativo. E quando ele leva o povo de Deus cativo, ele destrói aquele grande templo que era uma imagem, uma estrutura que revelava, que expressava a gloriosa presença de Deus no meio do povo. O quanto esses povos estavam alinhados com Deus, com a vontade de Deus, com a comunhão com Deus. Nabucodonosor destrói. Então, esse povo é levado cativo. Até que um rei chamado Rei Ciro, ele toma conhecimento de uma profecia de Jeremias. Se não me engano, está em Jeremias 25. E havia uma profecia de Jeremias de que esse cativeiro duraria apenas 70 anos. Então o que Ciro faz? Ciro manda esse povo de volta para a sua terra. Deus faz com que um pagão obedeça à sua vontade. Ele manda de volta esse povo para a sua terra. Mas ele não só manda de volta esse povo para a terra. Ele manda de volta e manda com os seus utensílios do templo. Ele os manda de volta para que eles restaurem aquele lugar. Manda recursos. Então há recursos enviados para aquele lugar para que eles cuidem daquele lugar. E não só cuidem, mas reestruturem o templo que antes fora destruído. Ele oferece proteção, ele oferece provisão, ele oferece sustento, oferece riqueza. Mas depois de iniciada a obra do templo, o que acontece é que os inimigos tentam atrapalhar. Os samaritanos tentam fazer uma aliança com eles para tentar reconstruir ali. Eles não conseguem essa aliança e, por ficarem incomodados com isso, perseguem e enviam uma carta para Ciro, aonde acaba por ter que parar as construções do templo. Essa obra do templo foi interrompida, e ela foi interrompida por cerca de 16 anos. Era para ter vindo e organizado tudo. 16 anos, a obra é interrompida. O povo reconstruiu as suas casas, mas passou a negligenciar o templo. O templo é esse símbolo da presença de Deus, que antes fora tão glorioso. E nesse contexto de desânimo, de ruína, o profeta Ageu se levanta, surge, chamando o povo a colocar novamente a glória de Deus em primeiro lugar.
É assim que começa o livro de Ageu. O versículo 1 diz: no segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês. Percebe que ele estava localizando bem a data. Nós iremos concluir com essa data aqui. Ele localiza bem essa data, ele diz: assim diz o Senhor, no versículo 2, este povo, e é curioso, porque Deus não diz assim, o meu povo. Eles estavam tão distantes de Deus, que Deus diz, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor, o templo, deve ser reconstruída. Para que a gente não faça confusão aqui, é muito importante nós já estabelecermos o que é a casa do Senhor. O que é o templo do Senhor que está em ruína aqui? O que significa isso para nós? Há uma tendência aqui, uma inclinação natural de pensar a casa do Senhor, o templo do Senhor, a igreja. Assim, bom, então essa pregação não se aplica a nós, porque o lugar, mesmo que a gente não tenha conseguido ainda aplicar, colocar a nossa identidade, até que está ajeitadinho. Né? Então talvez não seja um bom sermão para hoje. Mas em Ageu, o templo representa a presença de Deus no meio do seu povo. É o centro do culto e da aliança do povo com Deus e de Deus com o seu povo. Então, em termos práticos, meus irmãos, o templo estar em ruína, a casa do Senhor em ruína, é uma igreja local que existe, que tem bastante pessoas, mas sem a presença manifesta, clara, evidente do Evangelho de Jesus Cristo. É o povo de Deus vivendo para si mesmo, em vez de viver para a glória de Deus. Você provavelmente sabe de algum lugar em que está um templo muito suntuoso, cheio, mas o povo de Deus presente ali está vivendo para si mesmo, em vez de viver para a glória de Deus. Meus irmãos, a negligência, a vida, a comunhão com o Senhor e com o seu povo é a ruína do templo hoje. Porque esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. E por que eles diziam isso? Por que eles diziam, ainda não é o tempo? Por que não chegou a hora? Observe, o motivo por qual eles fazem isso é porque eles tinham conhecimento da profecia, mas interpretavam a profecia de uma maneira equivocada. Entendia-se que 70 anos deveria ser contado depois que Nabucodonosor concluiu ali, digamos, a sua invasão, o cerco que durou acho que 9 meses, uma coisa assim. É depois que concluiu, terminou, e não quando começou. Só depois que terminou que vai dar, começa a contagem, então depois que vai dar 70 anos. Então só depois disso é que deve começar a reconstruir o templo. Por isso que a gente não está fazendo isso agora. Em outras palavras, nenhum deles estão negando a importância do templo. Nenhum deles. Nenhum deles está dizendo assim, o templo não é importante. Eles estão apenas dizendo assim, ó, agora não é hora de lidar com isso, é hora de adiar. Tem outras coisas, tem outras prioridades. É isso o ponto. Em outras palavras, não se resume a rejeição a Deus. Talvez você não rejeite a Deus diretamente. Você não está dizendo assim, eu não preciso de Deus. Você não diz isso. Mas desculpa-se, adia-se a comunhão com Deus com desculpas piedosas. Desculpas crentes, santas. Joe Piper diz o seguinte, não são pecados que me atrapalham na comunhão com Deus, são e-mails santos que me atrapalham na comunhão com Deus. São aconselhamentos santos que muitas vezes preenchem a agenda toda e não é dada atenção devida à comunhão com Deus particular. Em outras palavras, usa-se interpretações erradas, enviesadas, para justificar uma apatia no relacionamento com o Senhor. Deixe-me dar alguns exemplos de fidelidade bíblica. Um exemplo de fidelidade bíblica que é usado, uma espécie de fidelidade bíblica como desculpa. E para isso eu acho importante citar a melhor série já escrita, já feita, Breaking Bad. Há divergências sobre esse assunto. Breaking Bad tem um personagem chamado Walter White.
E Walter White é diagnosticado, ele sabe que vai morrer. E essa série é da década de 90, se não me engano. 90, 2000, sei lá. 2000. Ela é a segunda série em que o principal é um anti-herói ou um vilão. Não sei o que ele é, eu acho que ele é um vilão, mas enfim. Aí há divergência também sobre isso. E se eu começar a abrir 40 sobre Breaking Bad, a gente vai perder o... Mas o Walter White tem um diagnóstico ruim. Ele sabe que vai morrer. E ele é um professor da escola pública, tem potencial para ser um professor de universidade, tem potencial para ser um professor, um acadêmico, tem potencial para fazer um negócio. Ele chegou a fazer algo, deu certo, mas ele não está mais presente. Enfim, resumindo, Walter White vai morrer, não deixou nada para sua família financeiramente. Então, Walter White tem a brilhante ideia de, para conseguir deixar recursos para aqueles que ficarão, para sua família, se envolve com o tráfico de metanfetamina. Ele é um químico, faz isso muito bem. Usa os seus dons para isso. E ele desenvolve. Resumindo, durante a série inteira, há um conflito. Há uma série de coisas curiosas. Mas uma delas é que há um conflito. Há uma constante afirmação para ele mesmo. Walter White afirma para ele mesmo: eu estou fazendo isso para cuidar daqueles que ficarão. Eu vou fazer isso para cuidar da minha esposa, que vai ficar sem dinheiro. Meus filhos, eu estou garantindo a faculdade dos meus filhos. Aliás, do meu filho. Eu estou garantindo. Meus irmãos, como pastor, talvez essa seja a fidelidade bíblica mais usada como desculpa que eu escuto para a comunhão com Deus. Homens tendem a cair nesse erro. Homens tendem mais a cair nesse erro, mas não são os únicos. Mas tendem mais a cair nisso. É a ideia de que eu preciso cuidar da minha família, horas. Eu preciso ser o homem da casa. Eu tenho responsabilidades. E por isso que eu faço isso. É por isso que eu estou trabalhando tanto. É aquele homem ausente da casa e fala assim: mas eu estou fazendo isso por causa de vocês. Mas eu faço isso para cuidar de vocês. É por isso que eu estou assim. É por isso que eu trabalho tanto, é por isso que eu estou distante, é por isso que eu não quero ver ninguém. É porque eu amo vocês. Ou eu preciso ter tempo de lazer com a minha família. Eu preciso ter tempo com meus filhos. Eu preciso ter tempo com eles, ora. Mas em nome desse lazer, desse tempo com a família, negligencia-se ou desculpa-se a ausência de culto doméstico, a ausência de comunhão com a igreja local, em nome de um cuidado. É quase como alguém disse alguns anos atrás, e isso é uma mentalidade presente na maioria dos cristãos. De vez em quando, falte no culto ao domingo e salve sua família. Redima a palavra exatamente foi essa: redima a sua família. Redimir a sua família aqui. Mas o argumento que nós usamos é que a prioridade é a família. Ela tem uma prioridade, irmãos. Mas nós vamos chegar lá. Uma outra coisa que nos impede de termos a verdadeira prioridade é a mentalidade da produtividade. Existe uma necessidade de produtividade. Nós ouvimos constantemente produtividade. Você precisa ser produtivo. E porque nós entendemos que precisamos ser produtivos, nós não oramos. E deixe-me abrir o coração aqui para os irmãos. Muitas vezes sou tentado, durante a semana, a dizer assim: eu estou orando aqui, aí eu não vou orar agora, não vou orar agora, porque meu tempo está curto, tenho muita coisa para fazer, eu preciso preparar o sermão. Eu preciso muito preparar o sermão. E porque eu preciso muito preparar a pregação, não tenho tempo para orar. Porque nós consideramos a oração, por não ser uma atividade produtiva, visível, algo como improdutividade. Então parece muito santo negligenciar a oração para preparar o sermão. Preciso cuidar dos meus filhos, então parece muito santo deixar de ter algum período, 10 minutos, 15 minutos que seja por dia, para ter um período de oração e comunhão com o Senhor, porque eu estou muito ocupado cuidando dos meus filhos, estou muito ocupada cuidando do meu lar, cuidando da minha casa. São desculpas piedosas que nós usamos. Mas eis o verdadeiro motivo, versículo 4. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Eis o verdadeiro motivo.
desculpar a idolatria do eu. É adorar-se a si mesmo. E Deus sabe desse verdadeiro motivo. Ou seja, inverteu as prioridades e isso coloca tudo em ruínas. A prioridade aqui é cuidar de si mesmo, a idolatria do eu. Não tem nada de piedoso nesse negócio aqui, irmãos. E embora, meus irmãos, o mundo diga o contrário, embora o mundo vai dizer para você assim, se você priorizar você mesmo, já ouviu isso? Você precisa cuidar primeiro, já viu? Ame ao próximo, mas primeiro você tem que se amar. Se ame primeiro, porque se você não se amar, como você vai amar o próximo como a ti mesmo? Nojento. O nome disso é idolatria. É justamente porque você se ama muito que você não consegue amar o próximo como a si mesmo, meu Deus do céu. É isso que o texto está falando. Então o mundo vai dizer para você, ó, vai por aqui que dá certo. Priorize você mesmo que dá certo. Priorize você mesmo que dá certo. No entanto, isso não condiz, não se harmoniza com a realidade. Não dá certo, em outras palavras. Não funciona. Por isso acontece o que está no versículo 5 a 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Perceba, o discurso pode até ser bonito, pode até ser piedoso, ó. Nós estamos cumprindo a profecia do Senhor, e não é o tempo agora. Vamos fazer a coisa do jeito de Deus, no tempo de Deus, nas coisas do jeito de Deus. Vamos honrar o Senhor aqui, cumprir a palavra dele certinho. Parece piedoso, mas observe qual é o fruto disso, qual é a evidência disso. Considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. O mundo promete realização quando você se coloca em prioridade, mas o que realmente acontece é um vazio maior ainda. Não é verdade isso? Eles trabalhavam, mas não estavam satisfeitos. Então se trabalha muito, mas continua insatisfeito. A sede continua existindo. Essa insatisfação, essa sede, esse incômodo interno que você sente aí, esse desconforto, essa insatisfação, meu irmão, é o retrato de quem vive sem comunhão com Deus. É um esforço para conquistar algo, porque isso é a prioridade, mas no fim, aquilo que esse ídolo promete, ele não consegue cumprir. Por isso esse vazio aí dentro. Esse vazio do cotidiano aponta para a falta de comunhão, que dá de fato sentido à vida, que organiza as coisas. Porque se a sua prioridade está errada, tudo o resto vira ruína. Adão deveria priorizar a comunhão com Deus no jardim. E então, na priorização da comunhão com Deus e de cumprir os mandamentos do Senhor, de dominar a terra, de governar a terra, de cuidar do jardim, ele deveria servir, amar e liderar a sua esposa, que foi dada a ele como aquela auxiliadora para cumprir esse mandamento de governar a criação, de dominar a criação. Mas o que acontece? Adão deixa que tudo se inverta. O que acontece? Em primeiro lugar, o que acontece é que a criação, a serpente, domina Eva. Então a Eva domina o Adão, ela dá o fruto para ele. E então Adão perde a comunhão com Deus. Coloque sua família, coloque sua vida, sua casa em primeiro lugar, e você perderá Deus e a sua família. Coloque Deus em primeiro lugar, e você ganhará Deus e a sua família. Sempre que você inverte isso, você não tem nem Deus, nem sua família, nem coisa nenhuma, nem você, nem nada. Mas quando Deus é colocado em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Elas passam a ocupar o lugar devido no nosso coração, na nossa prioridade. É isso que Jesus diz em Marcos 8, que nós já vimos. Aquele que quiser
ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida, esse sim a achará. Coloque Deus em segundo lugar, e você não terá nem Deus e nem nada. Coloque Deus em primeiro lugar, e você terá Deus e sua vida, e sua família, e seu emprego, e os seus projetos, e os seus sonhos, tudo no devido lugar. O que está no centro do seu projeto de vida? Nós chegamos perto do final do ano. E o final do ano é uma boa oportunidade para você fazer um overview da sua vida, do seu ano. É uma boa oportunidade. Eu não acho isso ruim. Antigamente eu era um adolescente chato, eu achava isso bobagem. Mas hoje eu entendo que é bom. É uma boa oportunidade para rever. E você reformular o seu projeto para o ano de 2026. Mas nos seus objetivos de vida, no seu projeto de vida, o que está no centro dele? Qual é o centro dele, do seu projeto de vida? Me diga como todos os seus objetivos, todos os seus planos, todas as suas ações giram em torno dele. O chamado hoje para nós está no versículo 8. É um chamado à reconstrução. O versículo 8 diz o seguinte: vão até o monte, tragam a madeira e reconstruam o templo, Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Duas coisas: vá até o templo, tragam madeira e reconstruam o templo. Segunda coisa: dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Meus irmãos, o templo aqui não é apenas um prédio. O templo aqui não é só um prédio, mas é um sinal visível da comunhão do povo de Deus com Deus. Entende o que eu estou dizendo? A questão não é parede, não é isso. É que a parede é um sinal visível da comunhão com o povo de Deus. De fato, meus irmãos, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É fato. Essa é uma verdade. Não há dúvida sobre isso. Mas é muito curioso como nós dizemos amar e desejar tanto a comunhão com Deus e ao mesmo tempo negligenciarmos tanto a comunhão com o povo de Deus no culto dominical, que foi o meio que Deus estabeleceu para se relacionar e fortalecer e vivificar o seu povo. Percebe a contradição? De fato, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não, Deus não habita, embora as crianças aprenderam hoje pela manhã, Deus está em todos os lugares escuros, Deus está presente, Ele é presente, Ele está presente de fato. Mas essas paredes não são mais espirituais do que a parede da sua casa, não é isso o ponto. A grande questão é que nós usamos isso como desculpa. Confunde-se Deus não habita em templos feitos por mãos de homens com Deus não determinou meios para exercer comunhão com Ele. Então, em nome de uma falsa pureza, em nome de uma falsa quebra de idolatria, não se tem comunhão nenhuma com Deus. Nenhuma. Negligencia o que Deus estabeleceu. O templo para eles não era apenas um prédio, mas o sinal visível da comunhão do povo com Deus. A reconstrução aqui, meus irmãos, não é arquitetônica, é teológica. Deus deseja estar novamente no meio do seu povo. Então o ponto aqui é a obediência na prática. Percebe o que eles têm que fazer para isso? Eles precisam ir até o monte, eles precisam trazer os materiais, e eles precisam reconstruir. É uma prática, mas o objetivo é teológico. Dele me agradarei, diz o Senhor, e serei glorificado. Há uma comunhão estabelecida. Nós temos essa tendência de usar argumentos santos para justificar os nossos pecados. Vou dar um exemplo muito comum no nosso tempo. Já reparou aquela ideia de que, não, eu trato todo mundo igual. Eu trato todas as pessoas iguais.
do faxineiro ao presidente, eu trato todas as pessoas iguais. Mas esse argumento é usado para nivelar a régua lá por baixo, não é por cima. Não é eu trato todos iguais, eu trato o faxineiro como trato o presidente. Eu trato todo mundo igual. Então você não respeita autoridade nenhuma, em nome de uma falsa piedade, santidade. Percebe que nós misturamos as coisas? Ou dizer, por exemplo, se não me engano, na Inglaterra, bater continência é com a palma para fora, enquanto que no Brasil, na América, a palma para dentro, né? Para baixo. E aí, de fato, cada lugar honra, faz uma expressão de honra à sua maneira, mas faz uma expressão de honra. Nenhum lugar deve ser estabelecido como, por exemplo, eu não fiz nada, não bati continência, eu só fiquei sentado mesmo e deitado, mas eu honrei essa pessoa no meu coração. Eu honrei no meu coração. Isso não existe. Isso precisa sair para fora, precisa se tornar prática. Preciso avançar, meu tempo está caminhando rápido hoje. Posso ir até o 15? Posso ir até o 15? Versículo 15? Dá? Alguns não, né? Farei um esforço para ir rapidamente. Versículo 9 a 11. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu tempo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Deus diz, fiz a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo, sobre o que produz o solo, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O Senhor fez isso. Ele dissipou tudo com um sopro. Deus governa as circunstâncias, a seca, a escassez, para chamar o seu povo ao arrependimento. Essa é uma lição que nós devemos ter sobre a soberania e a providência de Deus. Escute, isso é muito importante. Eu não estou dizendo que sua vida está um caos hoje, porque Deus está tornando a sua vida um caos, embora possa ser isso. Mas é muito possível também que seja mais por conta da sua incompetência, da sua bagunça, que você mesmo fez. É muito possível. Porém, é bem provável, meus irmãos, que de fato Deus esteja usando tudo isso para convocá-lo a um arrependimento e a priorizar as coisas certas. Deus é soberano, amém? Deus tem um poder maravilhoso de conduzir todas as coisas de uma forma em que tudo se harmoniza, até mesmo o caos. O pecado de Davi foi de Davi, mas Deus graciosamente usou aquilo para ainda trazer alguma bênção, que é colocar Betseba na genealogia de Jesus. O que eu chamo a sua atenção é para o fato de que Deus usa as circunstâncias, seca, escassez, para chamar o seu povo ao arrependimento. E Ele te chama hoje. Qual a resposta que nós devemos dar, meus irmãos? Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo de Deus, do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Aqui surge o primeiro sinal da reconciliação com Deus. Eles voltaram a ouvir a voz de Deus. Eles voltaram a ouvir a voz de Deus. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Diz a palavra do Senhor no Salmo 95, versos 7 e 8. Volte a ouvir a voz de Deus hoje. Volte a ouvir o chamado do Senhor nessa manhã. E note, irmãos, eu dei alguns exemplos aqui. Não está se falando apenas da frequência aos cultos,
ao domingo, ao dia do Senhor. E a gente vai, em nome de Jesus, ano que vem, ter uma série sobre o dia do Senhor para entender melhor esse negócio. Eu sei que há dúvidas ainda. Não se limite a isso. A questão principal é a comunhão com Deus, através dos meios que Ele estabeleceu. A leitura da sua palavra, a vida de oração, o orar sem cessar, o meditar na sua lei de dia e de noite. Há muitas implicações práticas aqui. Isso não quer dizer que você deve virar um ermitão e morar no meio do monte sem se relacionar com o mundo. Mas há meios de você meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, como por exemplo decorando textos bíblicos. E assim você pode ruminar e pensar na palavra do Senhor de dia e de noite. Enfim, há muitas implicações práticas. Mas o convite nessa manhã é: não endureça o seu coração. Ouça o chamado do Senhor. Suas prioridades estão em ruínas. Mas a boa notícia é que existe perdão. A boa notícia é que essa comunhão pode ser restaurada. Pode. Apesar de nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você ouve a voz do Senhor e responde com fé e arrependimento, existe o versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Há uma promessa de habitação, da presença do Senhor, de uma comunhão com Ele restaurada. O ponto aqui, meus irmãos, não é moralista. O ponto aqui não é moralista. A ruína é apenas o sintoma da ausência da glória de Deus, da comunhão com Deus. E o chamado é para restaurar essa comunhão com Deus através de Cristo, o verdadeiro templo. A profecia, a promessa que aponta para Cristo, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Note, nós deveríamos ser fulminados por Deus. Neste exato momento, a ira de Deus deveria estar sobre mim e sobre você, por negligenciar a comunhão com esse Deus. Mas essa ira foi derramada em Cristo Jesus. E é por isso que Ele morreu na cruz, não como um exemplo moral apenas. Não é menos que isso, mas é mais do que isso. Ele não é só um exemplo moral, Ele é o nosso substituto. E como nosso substituto, a ira de Deus foi derramada sobre Ele. Essa escassez aqui é fichinha, meu irmão. É a taça da ira de Deus. É o Deus encarnado que se colocou na cruz para dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Para que você não fosse desamparado e pudesse ouvir a sua voz hoje e ir até Deus em arrependimento a Ele. Cristo, pouco antes de entregar a sua vida para restaurar a nossa comunhão com Deus, disse: derrubam esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Isso porque o templo é uma representação, digamos assim, da comunhão, do relacionamento, da intimidade com Deus. Cristo Jesus é o verdadeiro templo. E é por isso que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não é porque a matéria, não é porque a prática é uma coisa inútil, não é isso. É porque Cristo é o verdadeiro templo. Cristo é o verdadeiro templo. Ele é o verdadeiro templo porque Ele derrubou aquele templo e em 3 dias, na sua morte, em 3 dias houve a sua ressurreição. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus através da sua morte e ressurreição. E por causa disso, o livro de Mateus pode concluir com a promessa de Deus: eis que estou convosco todos os dias. Essa mesma promessa feita em Ageu 1,13 é cumprida, sobretudo, em Cristo, quando Jesus, por causa da sua morte e ressurreição, pode dizer a você que, apesar de pecador, ao arrependimento, sendo levado ao arrependimento, ir até Ele, e Ele dizer: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque Cristo é o verdadeiro templo, e fez essa promessa de estar conosco todos os dias. Nós podemos ser despertados pelo Espírito Santo. Observe o versículo 14 que diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. O Senhor fez isso. Ele despertou o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Ele despertou o governador, ele despertou o representante religioso e o espírito de todo o remanescente do povo. E o que aconteceu? Eles vieram
e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. O Espírito que desperta o povo em Ageu 1,14 é o mesmo Espírito que agora, porque Cristo abriu esse caminho, habita em nós. Ele está reconstruindo as nossas prioridades. Esse mesmo Espírito que é ordenado a nós no livro de Efésios, para que você se encha do Espírito de Deus. O Senhor pode te despertar, meu irmão. Mas uma evidência de que o Senhor está te despertando é que eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor. Não estou falando somente sobre trabalhar na congregação, na igreja da cruz. Estou falando sobre trabalhar na sua comunhão com Deus. E isso também envolve se envolver na comunhão dos santos. Mas é mais do que isso, não é menos, mas é mais do que isso. O arrependimento verdadeiro se manifesta em obediência. Não basta emoção, não basta discurso. Talvez você agora esteja emocionado ou empolgado ou assim, aquecido, animado para voltar a comungar com o Senhor, a fazer os devocionais que você tem negligenciado, a voltar a ter comunhão com a igreja, uma série de coisas. Mas o arrependimento verdadeiro se manifesta em obediência. Não basta emoção, não basta discurso, é preciso reconstruir, é preciso se mover, é preciso fazer. Então o texto conclui dizendo que era o 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário. 24 dias depois, se não me engano, acontece uma renovação no meio do povo. Pouco tempo atrás, estava todo mundo dizendo assim, não é o tempo da gente dar atenção para isso não, os tempos são outros, tantas coisas para fazer. Então, depois que deram ouvido à voz do Senhor, responderam com fé e arrependimento, começaram a trabalhar. O Senhor despertou o seu povo. Rushdoni, um teólogo que tenho as minhas divergências com ele, mas acertadamente diz o seguinte: né? Não foi isso que ele disse, fica tranquilo. Vou dizer o que o Rushdoni diz. Ele vai dizer, há um propósito nessa datação tão exata que Ageu, tão precisa. É para nos demonstrar como aquilo que em 15 e 16 anos não puderam realizar, foi alcançado em questão de dias, quando o povo, em obediência, se voltou para o Senhor. E o Senhor despertou o coração do seu povo, para que trabalhassem com ânimo. A minha oração, meus irmãos, é que em resposta àquilo que Cristo fez, em resposta à obra de Cristo na cruz, você priorize as coisas certas, que a sua prioridade não esteja ruim, né? Mas priorize aquilo que deve ser priorizado. E de fato, meus irmãos, de fato, o Senhor possa fazer algo glorioso na Zona Leste. Algo que talvez não tenha sido feito em 16 anos, mas possa fazer em pouco tempo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Alguns aqui são tão desejosos de comunhão com o Senhor, mas as suas prioridades têm andado tão ruim, Senhor, tão mal. E por isso, nós confiamos em ouvir a Tua voz nessa manhã. Em arrependimento e fé, nos humilhamos diante do Senhor. Confessamos nosso pecado, confessamos nossa negligência, disfarçada de piedade, disfarçada de masculinidade, e suplicamos a Ti, Pai, por misericórdia. Em resposta àquilo que o Senhor fez na cruz, restaurando a nossa comunhão com Deus Pai. Em resposta a essa promessa de estar conosco, Senhor, através dessa obra na cruz, nós queremos ouvir o Senhor, viver para o Senhor, trabalhar para o Senhor, Pai. Dedicar a nossa vida à comunhão com o Senhor, em todas